Olá, amigos! Estamos aqui começando o nosso programa Vozes e Valores e com a gente está na mesa o Zelote, né? Seja bem-vindo, viu, Zelote? Eu agradeço o convite aí. Prazer estar aqui com vocês, participar do Vozes e Valores. Vamos aqui falar sobre composição, né? Não, na verdade vamos falar sobre um todo, né? Música sobre no direitos geral, autorais, né? principalmente vai ser o nosso foco. Mas conta aí um pouquinho, né? De que você faz, do que você tá atuando aí no meio da música. Pois é, eu sou Zelote, como já foi dito. Eu sou cantor, sou compositor também. Participo de produções também por trás das câmeras ali, nos bastidores ali também. Sei alguma coisa. Eu gosto de música, mexo com música já tem bastante tempo, mas comecei a me aprofundar mais há alguns anos, né? Legal. Mas sempre tive muito interesse desde criança. E desde criança eu já compus, já esboçava ali alguma coisinha ali. E aí eu sempre ficava imaginando como os artistas faziam e tal, pra gravar, pra o pessoal conhecer a sua música e tal. Aí, depois de uns anos, né, eu vi a necessidade dessa área aí de formalizar mesmo a questão da composição, de ter mais segurança. Aí eu comecei a aprofundar, pesquisar, buscar estudar sobre esses assuntos e acabei encontrando bastante informação. Que legal, que E legal. hoje eu acho que eu posso acrescentar, né, pra carreira de muitos artistas aí. Você é compositor, né? Sou compositor também. Como um compositor bom, né? A gente tem que saber um pouco também sobre direitos autorais, Sobre direitos né? autorais, é importante. Isso, e fala um pouquinho como é que funciona aí os direitos autorais, e para que serve, né? Como você monetiza isso, e enfim. Direito autoral é um direito, como a própria palavra diz, né? É um direito que você tem sobre algo que você foi autor, né? Uma obra, né? Sim. É um patrimônio intelectual que você tem. A gente estava conversando aqui nos bastidores aqui. Você tem uma obra, você criou, compôs uma música. Aí alguém quer utilizar aquela música, aquela obra. Então essa pessoa, ela vai monetizar em cima do que você criou. Sim. Então, nada mais justo do que você ganhar uma porcentagem dentro daquilo ali, entendeu? O direito autoral funciona assim. Aí existem formas de você monetizar e ganhar em cima da sua composição, entendeu? Legal. A gente fala muito sobre, tem a questão do registro, né? Igual a gente tá aqui num programa, a gente tá fazendo registro. É o seguinte, a gente tá fazendo aqui o registro desse momento. Sim, sim. A gente tá registrando esse momento. O vídeo que vai sair, o áudio, é uma prova de que isso aconteceu, é uma prova da data que aconteceu, né? Mais pra frente a gente vai poder falar em que dia que aconteceu, em qual momento e tal, como que foi. Você vai pegar o registro em vídeo e o registro em áudio. Sim. Em imagem e áudio. E você vai usar aquele material como registro. É a mesma coisa. Você criou uma canção, uma melodia, que seja uma poesia, né? Aí você vai fazer o registro daquilo ali. Existem várias formas de você registrar, né? Assim como a gente registra o momento, a gente registra também aquela composição. Existem várias formas. Compositores mais antigos utilizavam a forma de você enviar, por exemplo, um e-mail, você criar 2 e-mails, você enviar um e-mail para você mesmo daquela composição, que é uma forma de você registrar e comprovar que é sua. Isso funciona ainda hoje? Funciona. Porém, tem várias formas de formalizar isso, entendeu? Sim. Foi institucionalizado, né? Criou uma instituição que trabalha com isso formalmente, né? Sim, o sim. ECAD, que cuida dos direitos autorais no Brasil. Sim, sim. O ECAD, ele faz a fiscalização e a distribuição, né? Sim. Fiscalização, ele faz o cadastro dos compositores, artistas e tal, e faz a arrecadação dos valores que as obras geram, né? Os fonogramas. E depois ele faz a distribuição através de algumas associações. São 7 ou 8, se eu não me engano. O compositor, o que ele faz? Ele precisa se cadastrar em alguma
se filiar a alguma dessas associações. Através disso, ele vai estar cadastrado no ECAD. Sim. E o ECAD, então, vai reconhecer, vai saber da existência daquele compositor fulano de tal. E Você consegue cadastrar através de site, né? consegue cadastrar através de site. As associações, elas têm formas de manter o contato com o compositor, no caso, o artista. No site do ECAD eu consigo essas filiações aí? No site do ECAD você vai ter acesso às associações. Entendi. Você vai saber por lá quais são as associações. Legal. Aí você entra no site de cada uma, lê, busca saber ali as informações sobre as particularidades que cada uma tem. Sim. E ver qual que te atende melhor. Sim. Mas no final das contas, elas fazem o mesmo trabalho, entendeu? Entendi. Elas cadastram os compositores e tal, e repassam informações pro ECAD. Aí o ECAD faz a distribuição, como eu falei, entendeu? Sim. Igual você perguntou, funciona dessa forma ainda, de mandar um e-mail e tal? Uhum. É uma forma antiga, assim, de você fazer um registro, né? Registro é um registro. Você registrou um momento, você registrou aquela composição. Eu, por exemplo, eu compus uma música em janeiro do ano passado. Aí, quando eu compus essa música, geralmente eu compartilho com algumas pessoas, assim, pra pedir uma opinião, ver o que as pessoas acham. Uhum. Geralmente, pessoas que pensam diferente pra me ver. Por exemplo, uma pessoa pensa de uma forma assim, eu quero saber o que essa pessoa pensa sobre essa obra, entendeu? Uhum. Como que ela reage a ela. Aí uma outra pessoa que pensa totalmente diferente, eu vou compartilhando assim, pra saber como que a música qual efeito que ela vai surgir em várias pessoas, né? Sim. Aí eu compus essa música em janeiro do ano passado e mandei pra minha prima Darlene. Inclusive já compôs algumas coisas comigo e tal. Que legal. Mandei pra ela, pra ver a opinião dela, o que ela achava da música. Isso é um registro. Isso é um tipo de registro. Sim. Entendeu? Sei lá, Tá documentado, né? Tá documentado. Só que o ruim é que o e-mail não tem como apagar, vamos dizer assim, não tem como perder, assim. É mais difícil perder. O e-mail é mais dizer difícil assim. de perder. Agora, através, por exemplo, você mandar pra uma... Você manda por e-mail? Não, mandei numa conversa de WhatsApp. Ah, tá. Aí fica mais fácil de perder e é aí mais acabou, fácil de né? perder. O problema desse tipo de registro é isso. Uhum. Entendeu? É fácil de você perder. Os 2 e-mails são meus. Mas se eu perco a senha dos 2, perco o acesso ali, já perdi aquele registro. Sim, entendeu? Sim. Aquele documento. Sim. Perdi. Aí por isso é interessante, foi interessante institucionalizar e formalizar Sim. as formas de registro, né? Esse é o primeiro passo, né? É o registrar. E depois de registrar, a gente poderia falar um pouco mais sobre monetizar isso aí também, por causa do... A gente tem o registro, né? E aí, através do registro, dá pra você colocar em plataformas, dá pra você também levar pra esse sentido aí de ganhar dinheiro, né? Muitas pessoas não sabem como é que faz isso aí também, né? Olha, a parte do registro você consegue fazer mesmo não estando cadastrado. Tem formas de fazer, né? Você se cadastra, se filia a uma associação, se cadastrando automaticamente ao ECAD. Depois disso, você precisa se cadastrar, fazer um outro cadastro também, que são nas agregadoras digitais. São as distribuidoras, né? Antigamente, quem distribuía... Tinha as distribuidoras também, só que elas estavam muito ligadas, assim, a produtoras musicais, né? Aí fica muito fechado, né? A Warner Music, Universal Music, são grandes produtoras, né? Hoje em dia, o artista consegue fazer isso tudo sozinho. Só que ele depende ainda de uma distribuidora. Exemplo de distribuidora. O OneRPM é uma distribuidora, uma agregadora digital. Que ela pega não a composição, mas ela pega o fonograma, né? O áudio que você gravou, você vai no estúdio, grava com qualidade e tal. Aí você se cadastra numa agregadora digital, vai lá, pega o seu áudio e através da agregadora digital você lança essa música nas plataformas digitais. Tá. E as agregadoras digitais, elas lançam as músicas
automaticamente em todas as plataformas. Sim. Fica a sua escolha também, né? Se você não quiser lançar em uma plataforma tal, ela não lança. Te dá a opção de você escolher em quais você quer lançar. Só que você tem que lançar em todas, né? Entendi. Porque aí a possibilidade de mais pessoas ouvirem é melhor. Sim. Aí você lança essa música nas plataformas digitais e, por exemplo, o Spotify, você recebe ali através de cada play, você recebe um valor ali. Independente da quantidade de tempo que a pessoa ouviu? Ou não? Deve ter uma quantidade, né? Tem o tempo certo que a pessoa escuta que gera um play. Ah, tá. Entendeu? Tipo, mais que de gera um um play. minuto da música. A pessoa dá o play ali, mas ela, por exemplo, ela deu play, tocou a primeira nota, a pessoa já pula. Aí já não conta como uma audição, assim, né? Não conta como se ela tivesse escutado. A pessoa precisa escutar um trecho ali da música, pelo menos, entendeu? Entendi. É igual no YouTube. O YouTube, se eu não me engano, é 30 segundos, um minuto. Sim. Né? Só que aí, a plataforma, ela tem formas tem o algoritmo, né? Que ele percebe ali quanto tempo que a pessoa ficou na música. Sim. Se a pessoa ficou até o final, voltou no início pra ouvir de novo, aí a plataforma, né, já dá uma prioridade para aquilo ali, porque ela entende que aquela música caiu no gosto daquele ouvinte, entendeu? E ela vai recomendar para aquele mesmo ouvinte de novo. Funciona assim, entendeu? Aí quanto mais a pessoa ouvir, mais você ganha. Antigamente, não. Antigamente a pessoa comprava o seu CD, você ganhava ali o valor do CD. Valor cheio, total. O valor total ali do CD. Sei lá, R$30. A pessoa pagava R$30 num CD. Você ganhava aqueles R$30. Você não ganhava mais, porque a pessoa levava para casa e ouvia centenas, milhares de vezes, você não ganhava mais. Hoje não. Quanto mais a pessoa escuta, mais você ganha. Você ganha pelo consumo, né? Pelo consumo. No total. Se a pessoa, pelas repetições, né? Se a pessoa ouvir o resto da vida aquela música, todo dia ela ouvir ali, sei lá, 5 vezes aquela música, você vai ganhar pro resto da vida daquela pessoa. Existe uma coisa também que eu não vou saber, talvez, falar direito o que é, porque eu não sei, por isso que eu vou fazer até a pergunta. Mas em hotéis, grandes hotéis assim, eu sei que tem uma taxa que o ECAD, ele paga para os grandes artistas só de estar passando aquelas canções. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Sobre, igual estava também até rolando que as igrejas iam ter que pagar uma porcentagem por estar tocando músicas de artistas que são famosos e tudo mais. Você sabe alguma coisa sobre em relação a esse direito? Aí no caso é execução pública, né? Execução pública nos shows, por exemplo. Você falou de igreja, né? Mas vamos pros grandes eventos aí, aberto, tal, show. O ECAD, ele faz a fiscalização, né? Ele tem os fiscais que vão nesses locais, nesses eventos aí, fazer a fiscalização. Só que hoje tá muito comum música em barzinho, em restaurante e tal. O ECAD não consegue fiscalizar isso tudo. Fica entendeu? Difícil. Aonde ele fiscaliza, ele faz a cobrança, ele faz a taxação ali. Então existe essa taxa mesmo, existe, né? a taxa, em hotéis também. Existe... Por exemplo, um exemplo que eu tenho, por exemplo, barbearia, né? Barbearia, o certo seria, se a pessoa tá escutando uma música ali, ela tá exibindo aquela obra ali pros clientes dela. Fica tocando ali a música. O correto seria cobrar, né? Cobrar. Porque ele tá utilizando a obra do artista pra dar ali, dar um ambiente melhor pros seus clientes, né? Entendeu? Ele tá monetizando em cima da obra do artista. Entendi. Entendeu? Em tese, ele teria que pagar também. Entendi. Só que vem essa questão da fiscalização. É muito difícil, entendeu? É o bom que agora também com as mídias, né, onde a gente pode escutar, querendo ou não, já tá sendo pago, vamos dizer assim. Porque se você escuta, por exemplo, no Deezer, no Spotify, em alguma plataforma assim, já tá sendo monetizado, né, consecutivamente. Tá sendo monetizado. Só que... O ruim é pros pequenos, né? O ruim é pros pequenos. É uma forma de monetizar. Só que, por exemplo, o Spotify, se você paga ali uma mensalidade no Spotify, você paga, em tese ali, pra você escutar. Agora, se você for pegar aquele cadastro que você fez no Spotify, toda aquela conta, você vai pegar aquilo ali e, vamos supor, colocar num show gigante, no intervalo de um show. Aí você já tá... É como se você estivesse revendendo
Entendi. Entendeu? Você comprou o Spotify comprou do artista, você comprou do Spotify Entendi. e tá revendendo, entendeu? Tem que pensar na música como um negócio mesmo, né? Não tem como como um pensar, negócio. tipo, A questão só... de igreja que você tava falando, a igreja ela é isenta de vários impostos, né? Não sei se é todos, mas é isenta de vários impostos. Nesse caso, eu acho que a igreja não entraria, né? Mas se passar a cobrar valer, os impostos, né, da igreja, aí funciona da mesma forma. Só que aí entra a questão da fiscalização também, né? Entendi. Dessa forma, uma coisa interessante também, essa questão de monetizar a música, ela alcança outros artistas que não sejam cantores também, compositores. Porque, por exemplo, eu tava conversando com o Jota, o artista da dança, por exemplo, um dançarino. Eu já dancei, já tive grupo de dança alguns anos atrás, e a gente fazia muito montagem. A gente criava algumas montagens para criar coreografias em cima daquelas montagens. Se um artista da dança aí, eu vou falar aqui uma possibilidade, né, uma forma de como o artista da dança pode ganhar com isso, né, ter o cadastro dele e ganhar com isso. Eu nunca ouvi ninguém falar isso aí, é uma coisa que eu tive um insight assim, e eu acho e pode funcionar bastante. Pela experiência com dança que eu tive, eu consigo visualizar isso. Sim. O artista da dança, ele pode ir até um produtor musical e pedir pro produtor criar ali uma montagem para ele, específica. Que legal. Criar uma montagem. Aí beleza. O produtor, no caso, vai ser o compositor, né? Daquela montagem ali, onde que o artista vai dançar em cima daquilo. Porém, o artista vai ser o dono do áudio, que é o fonograma, né? Cada gravação de uma obra, eu tava explicando pra você nos bastidores, né? Tem a obra, que é a composição, sim, e tem o fonograma, que é a gravação daquela obra. Então, uma mesma obra, ela pode ter vários fonogramas, diversos fonogramas. Sim. Se a gente grava uma música, uma composição num estúdio, cria-se um fonograma. Se a gente grava essa mesma composição num show ao vivo, num DVD ao vivo, igual os artistas fazem, tem a versão de estúdio e a versão ao vivo. Né? São 2 fonogramas diferentes, porém da mesma composição, da mesma obra. Sim. Então, cada vez que uma obra é gravada, gera-se um fonograma diferente, que é uma gravação diferente. Então, o artista da dança, o produtor criou aquela obra ali, gravou, o artista da dança cadastra aquela obra no nome dele. Então, em todo lugar que aquela obra, que aquele fonograma tocar, o artista da dança acaba ganhando. Nossa, genial. Se aquela coreografia do artista viraliza na internet e tudo, outros dançarinos, outros grupos de dança vão começar a usar aquele mesmo áudio. É uma possibilidade. Então, se aquele áudio tá cadastrado, tá lançado no Spotify ou na Deezer, nas plataformas em geral, aquele artista da dança, ele vai ganhar automaticamente em cima daquele áudio. Que legal. Entendeu? Porque é uma coisa que já tem, né? Já acontece isso. Já acontece isso. Só que eles não fazem da forma... com os direitos, né? Não fazem. Não faz a forma... Mas é uma forma que eu vi, assim, de o artista da dança se beneficiar em cima disso, entendeu? Porque o áudio... Tem dinheiro disponibilizado. O áudio é dele. Igual hoje tem o Reels, tem o TikTok e tudo. O artista, ele faz uma dancinha ali no TikTok, por exemplo. Se aquele áudio for dele, e pode não viralizar com ele, mas vai que um TikToker grande aí da vida, um influencer grande, ouve, gosta, tem uma ideia bacana, vai lá e utiliza o áudio dele, entendeu? E aquele áudio viraliza com outro TikToker. Aquele áudio é do primeiro artista. Então, viralizou com outra pessoa, mas aquele primeiro artista ganha em cima daquilo. Se tiver registrado, cadastrado, tudo ele ganha. Então, as possibilidades são imensas. Imensas. Eu, por exemplo, eu tenho uma barbearia. Se eu pego a minha barbearia e crio uma playlist da minha barbearia com todas as minhas composições, as que eu gravei e as que outras pessoas gravaram, outros artistas gravaram.
Se eu começo a criar música instrumental também, coloco nessa playlist, crio lá uma playlist. Vamos supor que eu componha, igual o Marco, né, que vocês entrevistaram ele. Ele é multi-instrumentista, ele é arranjador. Se ele cria várias, como é que fala? Linhas, várias composições. Várias composições, as instrumentais mesmo, entendeu? Fundos musicais e tal, voltado pra... Coloca lá, música pra barbearia. Ele cria várias e cria uma playlist imensa lá. Aí diversas barbearias começam a utilizar a playlist dele. Sim. Ele tá monetizando em cima daquilo ali, entendeu? Que legal. Então tem várias possibilidades. Quando você entende o mecanismo, quando você entende ali o sistema dessa área aí, vem na sua mente diversas possibilidades de monetizar em cima da música, entendeu? Sim. Então a música, muita gente acha que monetizar, viver de música, é só cantar, é só fazer show, é só dar aula. Dar aula é uma possibilidade legal. Sim. Mas não é só isso. É porque você ganha dinheiro sem estar presencial, sem né? estar presencial. Então, ou seja, é uma fonte passiva, que a gente fala? Passiva. É uma fonte passiva que você ganha, porque você pode, enfim... É um investimento que você está fazendo. Você investiu aquelas horas ali e vai receber daquela... Tipo, do que as outras pessoas estão usufruindo, né? O tempo todo você tá ganhando. E você tá fazendo outra coisa, tá viajando. Você pode estar fazendo outra coisa, ganhando o tempo todo. Coisa. Os artistas, então, os grandes artistas, às eles ganham absurdo dessa forma, entendeu? Além dos shows, né? Eles ganham também com o público. De um artista da música sozinho? Foi essa música que você estava citando? Sozinho é a música que o Caetano ficou bem popular com o Caetano. É do Peninha, né? Que você tinha falado. É do Peninha. O Peninha compôs a música. Não sei se o Peninha gravou, se tem uma gravação oficial dele, mas a Sandra de Sá gravou. Sim. Se eu não me engano, o Tim Maia gravou, Caetano gravou, Lucas e Orelha gravou. Não sei se foi gravação oficial ou se foi só um cover pro YouTube, né? Uhum. Mas eles gravaram. Então, citei esse 4 ou 5, né? O Peninha ganha em cima dessas 5 gravações, entendeu? Onde esses áudios tocarem, o Peninha ganha uma porcentagem. Porque dentro do fonograma, que é o áudio ali, tem um registro que você faz do fonograma. Quando você vai cadastrar o fonograma, você gera um código chamado ISRC. Esse código é como se fosse o CPF, né, daquela gravação. Como se fosse o CPF. Tem todas as informações referentes à gravação. Naquele código, através daquele código, o ECAD sabe quem compôs a música. Sim. Aí ele direciona uma parte dos valores gerados para o compositor diretamente. O ECAD sabe quem foi o intérprete. Sim. No caso, quem cantou. Né? Se forem 2, quem são os intérpretes e tal. O ECAD sabe quem tocou. Nossa. Se for uma banda, né, básica, baixo, guitarra, bateria, baixo, guitarra, bateria e teclado. O ECAD sabe quem tocou. É lógico que o produtor fonográfico, que é a pessoa que vai gerar o ISRC, ela tem que colocar o nome de todo mundo na hora de gerar o ISRC. Né? Tá. Ela tem que colocar. Se a pessoa não colocar na hora de cadastrar, aí fica perdida a informação. Entendi. Entendeu? Então o certo é quando a gente vai cadastrar um ISRC, você coloca quem cantou, quem tocou, quem compôs. Entendi. Agora, tem uma tendência aí que vai começar a entrar também os produtores, que acho que não esse registro não alcançava os produtores, né? Os arranjadores e tal. Algumas categorias acabavam ficando de fora, né? Mas agora vai alcançar também. Então tem que colocar o nome de todo mundo. Sim. O que acontece? O ECAD, ele direciona automaticamente os valores referentes para cada pessoa, né? Para cada participante daquela gravação. Sim. Porém, se o músico, o intérprete ou o compositor não estiverem cadastrados no ECAD, perdido, né? não fica perdido porque o ECAD ele retém aquele valor, entendeu? Os valores ficam retidos. Porém, a pessoa não vai receber, né? Porque é como se o ECAD não conhecesse você, entendeu? E se a pessoa cadastrar, tipo assim, ela cadastrar depois de ter, por exemplo, bombado uma música...
Ela recebe esse dinheiro Ela recebe retido? os retidos. Ah, que legal. É tanto que quando você entra na associação, tem uma aba lá que chama retidos. Você consegue verificar se tem algum retido pra você, entendeu? Porque você não foi cadastrado Fantástico. antes. Tem até um produtor musical que eu faço... As 2 músicas que eu produzi foi com ele. Uhum. Quando eu conheci ele, ele não tinha esse cadastro. Uhum. Porém, agora ele fez, né? Nesse meio tempo ele fez. E ele deve ter pegado alguns retidos lá. Uns 1 milhão já foi, né? Igual a gente tava falando lá. Não chegou a isso. Não. Igual a gente tava falando. Cara, eu acho que 90% dos artistas, compositores, dançarinos menos ainda. Uhum. Dançarino deve ser uns 150%. Entendi. 90%. Que não sabe da informação que não sabe da mesmo, informação. né? 90% dos artistas, eu chuto aí, que não deve saber de quase nada sobre isso aí. E acaba deixando de ganhar muita coisa, entendeu? O que eu achei interessante é porque eu tinha visto um vídeo de um cara falando que ele fez uma trilha sonora para uma novela. Ele sabia que ele ia receber, só que ele não sabia o tanto que ele ia receber. Ele falou que no dia que ele recebeu, ele chorou. Porque, assim, Ficou a gente acha rico. que a gente acha que é pouquinho, né? Então ele achou que ele ia receber, porque parece que eu não sei se é de 3 em 3 meses, 6 meses, né? Mas quando ele recebeu, ele falou que, se eu não me engano, foi 50 mil. Foi alguma coisa assim. Só que ele tava pensando que ele ia receber, sei lá, 1.000 conto, 5 mil. 50 mil deve ser a Entendeu? primeira, né? Porque, por foi exemplo... só uma desse tempo. Eu Desse acho que não sei período, se né? foi 3 meses ou 6 meses. Não me recordo aqui agora. Eu acho que é 6 meses. Cara. Por exemplo, acho que streaming é um tempo, TV, novela é outro né? tempo, teatro é outra coisa. O teatro também. Então são várias possibilidades aí. Esse é o tipo de informação que é imprescindível pro artista. Nossa, entendeu? Pra todo tipo de artista. Eu fiquei honrada mesmo de te encontrar, porque eu fiquei, tipo assim, muito interessada, porque, igual, do jeito que ele falou, novela, muito distante da gente. Mas o que você tá trazendo aqui agora é que é muito próximo, não é próximo, difícil. É próximo, é muito próximo. Assim, é claro que você vai gastar um tempo, mas é uma coisa que é possível. Acho que nada que dá dinheiro é fácil, mas há possibilidades. Então, eu acho que é muito importante mesmo. Tudo isso que eu falei aqui, ele te dá as ferramentas necessárias para monetizar. Isso não vai necessariamente monetizar a sua obra. São as ferramentas. Entendeu? É a preparação que você tem que fazer para monetizar a sua obra. Depois disso, tem outras coisas que você tem que fazer. Entendi. Entendeu? Igual, a gente ganha nas plataformas por audição, né? Uhum. A pessoa ouviu várias vezes, você ganha várias vezes. Então, você precisa de quê? Você precisa de um público para ouvir várias vezes aquela música. Sim, entendeu? Sim. Por isso que os grandes artistas, eles ganham muito porque eles têm muito público. Entendeu? Tem muito público e acaba automaticamente, são muitos plays, né? O pessoal coloca muito em playlist, então são várias playlists com a mesma música, entendeu? Repetindo várias vezes, então eles ganham muito. O artista pequeno, ele acaba não ganhando muito no início, mas ele já tá preparado, ele tem que estar preparado, entendeu? É igual eu falei, às vezes você não ganha, o artista pequeno, você não ganha com a sua música, com a sua gravação, tá? Eu gravei uma música, eu não tive 1 milhão de plays na minha música, beleza. Mas se eu tenho esse cadastro, se eu tenho todo esse background aí, e tô registrado, eu tô cadastrado e tudo, e um artista grande gostou da minha música e quer gravar, é uma possibilidade, entendeu? É uma forma que eu tenho de ganhar dentro desse sistema, entendeu? Eu não preciso necessariamente focar só no 1 milhão de plays, entendeu? Eu posso ganhar liberando música, entendeu? Ou fazer música, a gente tá falando sobre música... Instrumental. Música instrumental, música chiclete também. Porque às vezes o músico, ele por exemplo, ele gosta de pop rock, por exemplo, né? E vamos colocar um estilo mais difícil, na verdade, assim. Uma bossa nova. E aí ele compõe bossa nova. Só que aí ele fez uma música que é chicletezinha. Então, ele pode vender essa música para outra pessoa, né? Talvez para um artista, igual você está falando, sobre o artista grande, né? Para ele poder regravar. A gente estava falando aqui que o Roberto Carlos, ele é um compositor. E eu conheci várias músicas dele em outros artistas. A voz de outros artistas. Ivete Sangalo. Então, tipo assim, Roberto Carlos, que é um músico de um nicho, uma segmentação de estilo de música, e Ivete Sangalo, outro totalmente diferente. E isso teve essa possibilidade. Mas eu penso assim, que a pessoa que
tá começando agora a compor, ou então já tem várias composições e não sabe desse mecanismo, a gente tem que pensar que é um trabalho. Então, ou seja, você tem essa formatação de como você pode render e você vai buscar uma outra ferramenta para poder divulgar. E nisso é pesquisa. Mas há uma possibilidade, né? E você vai agregando ao longo do tempo, né? Porque entra a questão do marketing, da publicidade e tudo, entendeu? Da interação com o seu público, tem a questão de você encontrar o seu público, né? Sim. Porque às vezes a gente mira no público errado. Você tem ali o seu perfil, você precisa se conhecer, né? Igual o Marco tava falando, você precisa se conhecer, saber quem é você, o seu perfil e tudo, para você se conectar a pessoas que gostam da mesma coisa que você gosta e que possivelmente vão curtir a sua música, o seu trabalho ali, entendeu? Sim. Hoje em dia o sertanejo tá em alta, o funk tá em alta, o axé teve uma época que tava bombando, hoje em dia caiu um pouco, mas o axé ele estabilizou, o axé ele tem sempre um público ali. Mas não precisa necessariamente de você ir para o lado que tá em alta no momento, entendeu? Sim. Tem formas de você encontrar o seu público, encontrar as pessoas que vão gostar da sua música, entendeu? É igual a cena do heavy metal, né? A cena do heavy metal, assim, ela é muito forte, somente aqui em Belo Horizonte. Mas, assim, as outras pessoas, os outros nichos, eles não sabem disso. No então, mainstream, né? Não tá no mainstream, mas... No meio em si, é uma coisa que roda muita grana, porque tem várias formas, né, de você divulgar ali naquele meio, porque eles se compartilham entre si. Então, essa questão de achar o seu público. Tem muita galera, os músicos é mais comum, né? O pessoal do rock, do heavy metal e tal, que vai pra esses outros estilos porque está tendo mais demanda, né? Você tá falando, tipo, músico que toca heavy metal, guitarrista do heavy metal no sertanejo? Vai pro sertanejo, Tem músicos que atuam nessas áreas aí pra ter mais demanda, mais show e tudo. Só que sei lá, tem possibilidades, entendeu? Às vezes a gente olha e pensa assim, não, o que tá bombando é o sertanejo, é o funk, é isso. Não, cara, mas tem uma galera imensa lá no sertanejo e no funk? Tem. Mas acaba deixando o mercado aberto aqui, entendeu? Então, qual que é? É mais fácil você ir pra esse lado e competir com milhares, milhões? Ou é mais fácil você tá aqui nesse lado aqui que não tem muito artista, não tem muita gente investindo e você se destacar? Né? Tem muito público e você pode se destacar. A chance de você se destacar aqui é maior do que aqui, entendeu? Porque a competição aqui é maior. Tá no mainstream? Tá, mas a competição é maior. Sim. Entendeu? E aqui você talvez a chance de você se destacar e ser único é bem maior, entendeu? E o Brasil é muito grande, né? Grande demais. Então tem muita pessoa, e a gente às vezes não tem essa noção. Não tem essa noção. Que o Brasil é grande e nós somos totalmente diferentes. Então, às vezes o mesmo... Antigamente, vamos colocar a galera dos anos 2000, eles tinham um estilo. Então, ou era emo, ou era do metal e tal. Hoje em dia você vê uma galera que gosta de sertanejo, gosta de pop rock, gosta de várias coisas. Então, ou seja, você pode atender... Às vezes a pessoa ela gosta de 3 estilos musicais, 5 estilos musicais, e você vai atender ela ali também. Então é uma forma também de se pensar, de abrir a sua mente, né? Pra poder tá ganhando mais dinheiro, né? São várias possibilidades, né? As playlists mesmo, tem playlist aí que tem de tudo, cara. Na mesma playlist que você vê rock, você vê funk. Eu já vi uns blogueiros postando, minha playlist de academia, aí tem de tudo, tem desde o funk até, enfim. É uma forma também, cara. Você cria playlist ali, mesmo que não seja com músicas suas. O artista, por exemplo, ele tem um público legal ali e tal, ele cria uma playlist, se aquela playlist tem bastante acesso, entendeu? O que ele pode fazer? Ele pode criar uma playlist com músicas de artistas renomados já, que parecem com o trabalho dele. Aí o que ele faz? Ele cria uma playlist, né? Aqueles artistas que estão na playlist vão chamar a atenção de um público maior, só que a música dele tá ali no meio. Então, automaticamente, as pessoas vão ouvir a música dele, entendeu? Já gera play, já gera acesso, entendeu? Tem várias formas de monetizar. Mas você precisa acessar esse conhecimento para te gerar
pra abrir a sua Você dá mente para as alguma possibilidades. mentoria, algum curso sobre isso? Olha, É uma possibilidade agora. no dia a dia, no meu dia a dia, eu tô sempre conversando sobre isso e tal. Igual, tem alguns clientes também que eles têm curiosidades, né? Meus clientes, eu sou barbeiro também. Sim. Aí meus clientes sabem que eu sou artista, que eu sou compositor, tenho minhas músicas lá nas plataformas e tudo. Aí eu começo a conversar sobre esses assuntos. Aí conversando com os clientes, eu parei pra pensar, eu falei assim, cara, eu tô dando uma mentoria pra esse cliente aqui. O cara sai de lá sabendo mais do que muitos artistas sobre esse sistema, esse meio aí, né? Formas de monetizar a música. Aí eu percebi que eu tinha bastante a agregar, entendeu? Pra outros artistas. Por aquele motivo, de perceber que é a imensa maioria de artista que não sabe quase nada sobre isso, entendeu? Não tem noção de como fazer isso. Então, a partir disso aí, percebendo que eu tinha que eu poderia agregar, né? Aí eu iniciei uma turminha aí. Tô começando a dar uma assessoria para alguns artistas, entendeu? E surtiu um efeito, cara, porque tem um senhor do norte de Minas mesmo, que tá lá na mentoria. O moço, ele tem mais de 100 composições e tudo, entendeu? Tem algumas gravadas, tem um CD gravado há alguns anos já. Só que o CD dele não passou por esse processo. Entendi. Então, e tem uma música desse senhor que ela tá com 100 mil plays lá no YouTube. 100 mil visualizações no YouTube. Se ele soubesse disso, ele já tinha ganhado uma grana. Que isso. Entendeu? Com as visualizações, se ele soubesse disso. Porém, é o Edivar Colares. Ele não ganhou nada ainda por causa disso. É claro que o YouTube, você não precisa necessariamente ter esses cadastros para você ganhar, entendeu? Porque um YouTuber, por exemplo, ele ganha por visualizações. O próprio YouTube tem os mecanismos ali de pagar os seus produtores de conteúdo. Porém, se você tiver esses cadastros, já é um ganho a mais. Você ganha 2 vezes, entendeu? Então, esse senhor, por exemplo, ele tem 100 mil visualizações lá e não ganhou nada dessa forma, entendeu? Entendi. Ele poderia ter ganhado. Então, ele vai ter que pegar todas as músicas dele, passar por esse processo, para depois ele começar a monetizar elas. Então, tem muita gente, e é uma coisa legal que eu tô passando para frente um conhecimento. Quando você é professora também, né? Quando você ensina, você no processo você aprende. Porque você absorver uma informação é uma coisa. Quando você coloca aquela informação para fora, passa para frente, quando você tá falando aquilo ali, você começa a descobrir outras possibilidades, você começa a aprender com a forma mesmo. Porque às vezes você passa pro aluno ali, ele não entendeu. Aí você tenta outra forma. Tenta falar de outra forma. Aí você vai aprendendo. Você vai aprendendo. Eu acho muito legal essa questão de realmente você querer repassar isso, porque vai fazer um bem demais para a nossa sociedade, né? É demais. As pessoas próximas. A gente vai deixar aí suas redes sociais. Então, se você... das pessoas que tiverem interesse nesse assunto, vai entrar em contato com você. Quem tiver interesse pode entrar eu tô lá no Instagram, tá escrito Zelote, é ZELOTTE _ no final, Zelote. Pode me chamar lá no direct, que a gente conversa. Quem precisar dessa assessoria, dessa mentoria aí. Um prazerão, tá? Prazer foi meu. Aqui com você. Interessantíssimo aqui. E muito obrigada aí pela sua contribuição. Eu que agradeço. Um abraço, pessoal. Até mais, pessoal. Até a próxima prosa, próxima conversa aqui no nosso programa. Para você que é músico e quer entrar na nossa playlist Cultura Ibirité, é só entrar no link do primeiro comentário, tá bom?